A nossa primeira semana é sobre os tipos de conteúdos no ensino. A proposta é justamente ressignificar o que seriam os conteúdos e, principalmente, esclarecer como nós podemos explicitar os conteúdos num plano de aula. Primeira coisa a ficar clara é que o conteúdo da aula é diferente do tema da aula. O tema é sobre o que nós vamos falar, do que trata a aula. Os conteúdos se referem a o que nós esperamos dos alunos. Então, por exemplo, sobre o tema densidade, eu posso esperar que o aluno se torne capaz de entender o que é massa, entender o que é volume. Esses seriam conteúdos do tipo conceitual. É diferente de dizer que eu quero que o meu aluno se torne capaz de calcular ou estimar ou medir a densidade de objetos ou substâncias. Repara que são outros verbos que expressam diferentes objetivos, diferentes metas pedagógicas. É aqui que eu estou diferenciando os meus tipos de conteúdos. Agora é importante prestar atenção que, por exemplo, um aluno que é capaz de executar um cálculo, executar esse procedimento de cálculo de densidade, não necessariamente é capaz de fazer uma medida física de densidade. Nesse caso, aqui a pessoa está olhando para medir o volume de uma tal substância, como um passo necessário para determinar a densidade. O aluno pode aprender a calcular sem aprender a medir. Então, se na minha aula eu tenho esses dois objetivos, é importante que o professor tenha clareza que ele vai precisar se utilizar de estratégias de condução das aulas que permitam alcançar esses dois objetivos, esses dois conteúdos, que são diferentes. O aluno pode aprender um sem aprender o outro. Vou ilustrar um terceiro tipo de conteúdo ainda para essa temática da densidade aqui. Nessa fotografia de um posto de combustível, está ilustrando o densímetro, que por força de lei é acoplado à bomba de etanol. O combustível, antes de entrar no carro, passa por esse recipiente, aqui está marcando o nível, né, do líquido, antes de entrar no carro, e dentro do líquido fica jogado esse instrumento, um densímetro. O densímetro tem uma marcação, e se essa marcação ficar para baixo do nível do líquido ou exatamente em cima do nível do líquido, isso indica que o etanol está dentro dos parâmetros de qualidade. Pode ser consumido. Já se o densímetro estiver flutuando, se ele for forçado para cima aqui em função da densidade do líquido, isso indica que esse etanol provavelmente foi adulterado. E a densidade é o parâmetro de medida para isso. Então repara, tem relação com o nosso tema de aula. Como é que eu posso expressar isso na forma de um conteúdo? Eu posso dizer que quero que o meu aluno seja capaz de decidir pelo consumo de produtos em função das suas propriedades. Repara que eu posso dar uma aula sobre densidade que não alcance esses conteúdos. Por isso é importante que o professor tenha clareza de quais são os seus conteúdos para que ele monte o seu plano de aula de maneira coerente. É essa a ideia. Então, uma maneira prática de expressar quais seriam os conteúdos num plano de aula é pensar em completar essa frase aqui, né? Ao final da aula, o aluno deverá ser capaz de. Ele deverá ser capaz de realizar algo. Esse complemento pede sempre um verbo no infinitivo, como esses que estão destacados aqui. Entender algo, calcular, estimar ou medir algo, decidir em função de alguma coisa. Repara que esses verbos vão definir graus de complexidade diferentes para os meus conteúdos. Isso tudo vai influenciar no nosso plano de aula. Já foram propostas várias taxonomias de conteúdos, isso é, classificações para os tipos, os graus de complexidade dos conteúdos de ensino. Uma das mais famosas é a taxonomia de Bloom, que foi revisada por esse colaborador que já fazia parte da original, né, o Krathwohl, em 2002. Ele tem um artigo que desmembra os conteúdos de ensino em dois eixos, que podem ser usados num planejamento ou numa avaliação de aulas. Tem a dimensão do conhecimento, que pode ser conhecimento do tipo factual, conceitual, procedural, metacognitivo, e a dimensão do processo cognitivo. Aqui aparecem os verbos. Então, lembrar é mais simples do que entender, que é mais simples do que aplicar, e por aí vai. Numa aula, eu posso ter diversos objetivos
programados e cada um deles com um grau de complexidade diferente. Tem uma outra taxonomia, que é a do Zoller, relativamente mais recente, de 1993, que ele apresenta que a meta do ensino seria desenvolver entre os alunos habilidades cognitivas de ordem alta. Isso vai se expressar também pelo tipo de verbo, que é colocado na definição dos meus conteúdos, verbos que exigem essa complexidade maior. E ele divide as demandas entre demandas algorítmicas, ou LOCs e OCs, referindo-se à sigla em inglês para habilidades cognitivas de baixa ordem ou de alta ordem. A gente não vai aprofundar nenhuma dessas duas taxonomias, mas para quem tiver esse interesse, os originais dos dois autores estão disponíveis no Moodle da nossa disciplina nessa semana 1. Para essa aula, nós vamos adotar a taxonomia de conteúdos que está detalhada nos parâmetros curriculares nacionais do ensino fundamental, aqui, documento nacional, de 1997, porque eles têm uma descrição, um modo de descrever os conteúdos que é bastante simples, bastante claro e que pode influenciar nossas aulas de maneira positiva, o nosso planejamento. Então, a proposta básica desse documento dos parâmetros nacionais, no que se refere aos conteúdos, é superar os planejamentos que se limitam a conteúdos, que são fatos ou conceitos. A ideia é que a gente avance, transformando em objetivos de aprendizagem o desenvolvimento de procedimentos entre os alunos, de atitudes e, se tudo correr bem, também de valores que a gente deve manter como metas. Então, aqui está representado como uma escada, porque de fato eles seguem uma ordem hierárquica. As atitudes são maiores do que os procedimentos são maiores do que os conceitos, e os de cima são dependentes dos de baixo. Vamos tentar entender como é que essas coisas aparecem. Com um exemplo, fusos horários, pode ser um tema de aula. Em relação aos fusos horários, tem muita coisa que eu posso querer que meu aluno aprenda, tem muitos conteúdos educacionais possíveis. No nível conceitual, para trabalhar só com aqueles 3 níveis do meio, conceitos, procedimentos e atitudes, no nível conceitual, eu posso querer que meu aluno saiba o que são fusos horários, como um conceito. Posso querer que eles entendam o que são os meridianos, ou que eles se lembrem da rotação da Terra, da dinâmica da Terra iluminada pelo Sol, e como esse movimento de rotação vai afetar que determinadas partes do globo estão iluminadas, quanto outras ainda estão escuras. Tudo isso aqui está no nível conceitual. Em relação aos procedimentos ligados aos fusos horários, eu posso querer que o estudante se torne capaz de ler mapas, ou de calcular o horário em diferentes regiões, analisando essas linhas de divisão de tempo. Eu posso querer que ele seja capaz de construir tabelas. E se eu quero desenvolver esses conteúdos com os meus estudantes, eu preciso de estratégias de aula que vão além disso aqui. Trazer uma série de definições. Indo além, para chegar nas atitudes, o que seria uma atitude possível que eu gostaria de desenvolver de modo explícito, de abordar de forma explícita com os meus alunos em relação a fusos horários? Por exemplo, que o aluno considere o horário local de uma dada região do mundo antes de ligar para alguém que mora no exterior. Agora, considerar o horário local não é uma atitude. A atitude é a decisão de ligar ou não. Então, por exemplo, se são 4 horas da tarde aqui no Brasil e eu tenho um amigo que vive na Austrália, não é hora de ligar para ele, porque para ele vai ser alguma coisa perto de 5 horas da manhã do dia seguinte. Então eu vou tirar meu amigo da cama. Se o aluno se torna capaz de raciocinar, de refletir, considerar todos os conceitos que ele aprendeu a respeito de fusos horários e os procedimentos de saber calcular qual é o horário, saber ler o mapa, saber construir uma tabela, e articulando todos esses conteúdos, ele toma a decisão de ligar ou não de modo refletido, a gente alcançou um conteúdo atitudinal. Outro possível seria, compreendendo aspectos de fundo do noticiário internacional, criticar uma informação. Por exemplo, se o aluno se mostra capaz de perceber que no noticiário internacional, sempre as informações que se referem ao que aconteceu na Europa ou na Ásia,
quando passam no Jornal da Noite aqui no Brasil, elas estão sempre melhor trabalhadas. O analista internacional já sabe explicar as consequências do fato. Agora, em compensação, se algo aconteceu aqui nos Estados Unidos ou no México, o correspondente internacional que está falando ao vivo no nosso Jornal da Noite, ele ainda não tem tantos detalhes da notícia. O fuso horário tem a ver com isso. Outro exemplo. Coleta seletiva. No nível conceitual, eu posso querer que meu aluno compreenda o que é lixo. Qual é o conceito de lixo? Que ele entenda o que é reuso, que ele conheça técnicas de reciclagem. Conhecer as técnicas não implica saber aplicar essas técnicas. No nível de procedimentos, eu posso querer que ele localize informações nos rótulos. Aí ele está realizando algo. Eu posso querer que ele separe determinados objetos, determinadas embalagens, determinados produtos que iriam para o lixo seguindo critérios. Por exemplo, se são plásticos, se é papel, se é vidro ou se é metal. Eu posso querer que meu aluno elabore cartazes de divulgação. No nível das atitudes, eu posso medir se o meu aluno adota práticas de descarte seletivo numa situação pontual. Se ele escolhe o lixo certo na hora de jogar. Ou se ele incentiva projetos voltados para isso dentro e fora da escola. Aqui tem uma maneira da gente exemplificar também aqueles níveis que vêm antes dos conceitos e depois das atitudes. Antes dos conceitos tem os fatos. Fato é menor do que um conceito. Então, por exemplo, o lixo da coleta seletiva que é destinado para plástico é vermelho. Isso é um fato. O fato é o verbo que remete ao fato é unicamente o verbo lembrar. Ele não envolve uma explicação, ele não envolve uma dedução. Então isso é menos do que um conceito que envolve compreender, entender, relacionar. Já acima das atitudes existiriam os valores. Então, por exemplo, adotar práticas de descarte seletivo pontualmente, num projeto da escola ou em casa, na semana seguinte à aula sobre coleta seletiva, quando acontece numa situação pontual, eu estou no nível das atitudes. Se o aluno transforma aquelas atitudes num processo contínuo e que ele guarda para o resto da vida, alcançamos o nível dos valores. Aqui um exemplo da área de formação técnica, que interessa mais no nosso curso, né? Isso aqui foi desenvolvido em parceria com uma professora de Caraguatatuba que fez esse curso de complementação pedagógica para os professores da educação técnica, do ensino profissional. Na área de recursos humanos, por exemplo, a professora era professora nessa área, ela me ajudou a definir que alguns conceitos pertinentes numa aula sobre recursos humanos seriam entender o que é levantamento, seleção de pessoal, o que é a classificação brasileira de ocupações, conhecer esse documento, o que é recrutamento interno em oposição ao que é recrutamento externo, tudo isso está no nível conceitual. Já em procedimentos, construir um perfil profissional para a divulgação de uma vaga que vai ser preenchida na empresa. Conduzir entrevistas, preencher formulários, tudo isso seriam procedimentos ligados a uma aula sobre recursos humanos. No nível das atitudes, a professora Tânia colocou essa questão de que o aluno pode ter a atitude de insistir na reelaboração de planos para aperfeiçoamento de pessoal, como um tópico dentro dos recursos humanos. Já está claro que a nossa lição de casa vai ser produzir um slide parecido com esse dentro da sua área de atuação, né? Então, retomando, só para enfatizar essa questão da hierarquia, existe uma escada entre os níveis de conteúdos que a gente vai adotar, fatos, conceitos, procedimentos, atitudes e valores. Dentro dos procedimentos, os PCNs do ensino fundamental têm uma definição bastante interessante de que os procedimentos estão ligados às maneiras do aluno adquirir informação, registrar essa informação ou comunicar essa informação. Então, isso pode ser expresso em situações como maneiras do aluno adquirir informação, conduzir uma pesquisa,
analisar um gráfico, ler um mapa. Isso são estratégias do aluno, por conta própria, adquirir informações. Já se ele transpõe dados de um gráfico para uma tabela, ele está registrando, ele está transformando essas informações. Se ele muda o estilo de um texto, ele está transformando uma informação. Se ele lê duas fontes e produz o seu resumo. Já na comunicação da informação, seria essa estratégia de produzir um cartaz, elaborar uma peça, montar o formulário que será preenchido. Então, é levar a informação adiante. Os procedimentos para os PCNs sempre têm relação com isso. Os vínculos, o relacionamento que os estudantes têm com a informação, para receber, transformar ou comunicar essas informações. E aqui está a lição de casa da semana. Então, na tarefa dessa semana, cada um dos nossos colegas deve montar um slide completando, escolhendo um tema da sua área de atuação e completando com conceitos, procedimentos e atitudes. Lembrar de utilizar os verbos no infinitivo para expressar esses conteúdos. Um abraço, até a próxima.